Senhor Deus amado Pai, nós te louvamos e agradecemos a Ti, Senhor, por esse momento, por essa amizade tão gostosa entre a gente, Senhor, por tudo que o Senhor tem movimentado, Senhor, nos nossos corações e também no ambiente espiritual, Pai. Obrigada por cada vitória, obrigada porque em Ti nós temos esperança, Senhor, obrigada porque nós vemos, Senhor, as Suas mãos estendidas sobre as nossas vidas o tempo todo, Pai. Nos dê sensibilidade, Senhor, para realmente enxergar, Senhor, cada detalhe da nossa vida que o Senhor está cuidando. O Senhor cuida de tudo, Senhor, e nosso coração é grato a Ti por isso, Pai. Nós entregamos, Senhor, a nossa vida diante do Teu altar. Mais um dia, Senhor, Tu és o nosso Rei, o nosso Senhor. Nós dependemos de Ti, as nossas vidas são Suas, Senhor. O nosso destino está nas Suas mãos, Pai. Que o Senhor possa governar, Senhor, absoluto, Senhor. Não seja a nossa vontade, mas a Sua, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe nossos lares, abençoe nossos maridos, nossos filhos, Senhor, as nossas famílias, Senhor. Que tudo que nós temos aprendido aqui, Senhor, seja transbordado, Senhor, por onde quer que nós passemos, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos Te adorar, Senhor, nós queremos que a nossa vida seja um testemunho. Nós queremos, Senhor, que as pessoas possam ver o Senhor em nós, Pai. Então, em nome de Jesus, ajuda-nos, Pai. Nós escancaramos o nosso coração para que o Senhor possa entrar, para que o Senhor possa limpar, para que o Senhor possa entrar em cada cantinho, Senhor, e ir limpando, curando, restaurando. Em nome de Jesus, o Senhor tem liberdade, Pai. Assenta aqui nessa mesa com a gente, Senhor. O Senhor é bem-vindo nessa mesa, nas nossas vidas, nos nossos lares, Pai. Reina sobre nós, Pai. Abençoe cada uma aqui, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bora então? Irmãs, nós vamos primeiro fazer o resumão de Raabe e depois a gente conversa um pouco. Eu acho que vai dar tempo, porque eu fiz assim um mapa mental para eu não lembrar, para eu não esquecer de nada. Fiz, irmãs. Ai, aleluia. Vamos lá então. O livro falou sobre Raabe e eu achei muito legal porque ela começa com uma figura, né? Uma direção cotidiana da nossa vida, que é os sinaleiros, os semáforos, né? E eu fiz isso hoje, vindo pra cá. Tem um sinal ali na frente e eu vindo pra cá, ele mudou pro amarelo. Eu falei, você quer saber? Eu olhei pro lado, não tinha ninguém, eu passei. Né? Pisar fundo, eu faço direto. E a gente precisa trazer isso aqui pra nossa vida, né? Porque é realmente isso. Se é coisa de Deus, mano, acelera, vai pra cima. Ai, mas se tem envolvido amor, se tem envolvido perdão, se tem envolvido a Bíblia, se tem envolvido o que queima no seu coração, e se você sabe que é de Deus, acelera, vai ao encontro, sabe? E ela, esse exemplo que ela deu foi muito assertivo, né? Porque realmente é o que a gente precisa fazer. E muitas vezes a gente fica ali, ó, Deus quer que a gente acelere, quer que a gente viva o destino que Ele já preparou pra gente, e a gente fica, ai, será que eu vou? Será que eu não vou? Ai, será que é de Deus? Ontem mesmo a Sil mandou aquele vídeo daquele casal. Eu achei a coisa mais linda, o cara ali tocando e ela ministrando. Aí eu mandei direto pro Rô, falei, Rô, em nome de Jesus eu quero viver isso. Aí ele mandou assim, se for da vontade de Deus. Eu falei, Rodrigo, deixa eu te falar uma coisa. Eu imagino Deus lá em cima falando assim, a gente com oração, ai Senhor, será que é da sua vontade? Acho que ele pensa, não, abençoado. Eu servir ao Senhor, eu ir na reunião de oração, eu fazer não sei o que, será que é da sua vontade? Eu acho que ele olha e fala, filha. Mas você dá na sua cara, não. Filha, não me irrita. Não me irrita, não. Tô assim, ó, achando que Deus é tão limitado quanto eu, mas eu fico imaginando, a gente às vezes pedindo as coisas para Deus, se perguntando, Senhor, é da sua vontade? Meu, é óbvio que algumas coisas que são dele, que estão na nossa vida, são da vontade dele, mas a gente finge demência, é porque na realidade a gente não quer, então a gente fala, vai dar trabalho, lógico que dá trabalho, esse casal acordando de madrugada para ministrar, lógico que dá trabalho, o cara lá tocando, a mulher ministrando, se prepararam para aquilo, vivem aquilo, meu, vai dar trabalho. Mas ao mesmo tempo que dá muito trabalho, é recompensador. Porque você no caminho vai melhorando. Então as coisas de Deus a gente não tem que perguntar, tá amarelo o sinal, não sei se eu vou.
irmã, em nome de Jesus, acelera. Acelera até o fim, vai, né? Acelera, mas ó, encosta o pé lá no chão. Vai viver o seu encontro, vai viver o que Deus tem pra você. Então que a gente possa lembrar disso. Agora, todas as vezes que eu, assim, quando eu tiver um sinaleiro, eu vou lembrar dessa figura. Porque é bem isso, em nome de Jesus, a gente precisa viver o destino que Deus preparou pra gente. Vivi, mas é interessante, no final daquele vídeo da Sil lá, o cara fala assim, eu estou orgulhoso da minha esposa, porque ela não gostava de falar. É o Rodrigo. Ele fala, ele que é o comandante, ele é que nem o pastor, né? Ele falou assim, estou muito orgulhoso dela, porque ela não era desse jeito. Ela fala muito bem, né? Ela fala no poder do Espírito. Então, essa semana eu conversei com as meninas, umas meninas que eu tô caminhando para se posicionar no mundo digital e ainda coloquei entre aspas na vida, né? E uma das coisas que a gente precisa lembrar é que a gente acredita em muitas mentiras. Então, eu não sou boa nisso, eu não sou boa em falar. Todas as vezes eu lembro dos artesãos que construíram o tabernáculo. A Bíblia fala que Deus deu para eles os dons. O que eles não tinham, Deus completou. Então a gente precisa lembrar disso. Mas eu não consigo fazer isso. Para de acreditar em mentira que colocaram na tua cabeça. Se na Bíblia fala, posso todas as coisas, é tudo, não é alguma coisa, todas as coisas. E aí tem um contexto, né? Acho que Paulo fala, né? Então ele fala, eu aprendi a viver bem, com muita coisa, aprendi também a viver sem nada. Ele fala de várias coisas na vida, tipo o máximo e o mínimo. E ele fala, eu posso todas as coisas. Então, mesmo quando estiver com dificuldade, você pode todas as coisas. E quando você estiver no auge, você lembra que você pode todas as coisas graças ao Deus que está em você. Então a gente precisa lembrar disso também, porque a gente acredita em mentiras que não existem. Se eu sou filha de Deus, se eu carrego a presença de Deus, como pode eu ter medo ou não ter coragem ou duvidar de alguma coisa que Deus fez queimar no meu coração? Lógico. Eu não gosto muito quando fala assim, Deus capacita os escolhidos. Não pensem que Deus é mágico e tenham respeito por Ele. Quando Deus te chama é porque Ele já te capacitou. Você ainda não percebeu. Então, tem gente que fala assim, eu não sei fazer carne assada, mas você já fritou carne, você já assou macarrão, você já fez tantas coisas, os detalhes. Estou dando esse exemplo porque é muito comum para nós irmos para a cozinha, né? Então, esses detalhes, como que eu vou assar a carne? Vai ser simples, porque a base você já tem. Então, quando a Vivi disse aqui muito bem, quando foi para construir o tabernáculo, tinha ali gente que ia bordar com ouro, era um especialista, não era qualquer um. Gente que ia fazer com linha roxa, não sei se vocês já leram isso, tá? Se não leram, leiam. A construção do tabernáculo. Deuteronômio, Êxodo. Eu acho que Êxodo. É no Êxodo. Então vocês procurem e leiam. Ele deu detalhes para cada coisa que foi construída ali. Ele não pegou uma pessoa qualquer, ele pegou um que já fazia alguma coisa, só que ele tinha que fazer especificamente. Entendeu? Então, tudo eles já sabiam fazer. Deus não é mágico, tenham respeito. Deus faz, Ele te chama, sem que você tenha competência para fazer uma carne assada, mas sabe que você já fritou um bife, você já assou um arroz, você já assou um pão. Eu sempre tenho comigo o seguinte, quando Deus está preparando algo para você muito grande, e Deus prepara, Ele quer te levar num próximo nível, Ele vai te tirar aquilo que você vai ter. Então, por exemplo, se você vai ter uma tensão financeira, antes você vai ter uma crise, para você aprender a viver sem aquilo, para que quando você tiver, aquilo não corrompa seu coração. Então, o que eu no bom crentez a gente passa por prova, né? Por batalha, por deserto. Mas é isso. Não é. Eu também não gosto que fala que Deus capacita. Não, Deus ele nos dá as ferramentas. Então, assim, oração, a gente tem que orar e a gente tem que agir.
E então eu falo que as provas, a gente tem que passar as provas dando glória a Deus mesmo por conta disso. Porque, ai, não posso. Não, a prova tá te capacitando. A prova tá ali, te capacitando todos os dias. Então não vai cair do céu, ó, Senhor, vou estar aqui sentada e vai cair uma unção do céu. Pode cair? Pode, a gente não sabe. Mas, na maioria das vezes, Deus já tá capacitando, a gente só não tá percebendo. Sim. E aí, gente, ela começa o capítulo falando sobre isso, mas aí ela já entra na história de Raabe. E assim, pra mim, Raabe é uma das histórias mais tops da Bíblia, sabe? Porque eu me vejo nela. Eu me vejo em Raabe. Ai, isso era prostituta? E se fosse? Mas não fui. Mas eu me achava tão indigna quanto. Porque a Bíblia o tempo todo é como se fosse o sobrenome dela, né? Raabe, a prostituta. Ai, mas por que Deus fez isso? Até lá em Hebreus ele vai falar a mesma coisa. Raabe, a prostituta. Mas por quê? Porque faz parte da identidade dela, não no sentido de que ela continue suja, mas do testemunho dela. E muitas vezes a gente quer apagar. Ai, eu preciso ser assim, ser assado. Gente, você vai ser usado exatamente como você é. Então, o passado faz parte do seu testemunho. Então, Raabe, ela tinha meio que esse sobrenome, o registro desse sobrenome na Bíblia, não é pra grifar que ela era pecadora, que não sei o quê. Não! Deus quis lembrar a gente que, apesar de ser prostituta, o nome vem na frente. A identidade está na frente. Então a gente precisa lembrar disso. Por exemplo, Raabe, alguns historiadores falam que ela pode ser que ela tenha sido consagrada a um dos deuses que era Ra, eu acho. Era Ra? Eu acho que era isso. E pode ter sido uma consagrada a algum deus, alguma coisa. Então, ela podia ter vindo de um lar que não tivesse conhecido ao Deus Todo-Poderoso. Mas isso não fez dela indigna para conhecer o amor de Deus e viver o destino que Deus tinha. Mas ela teve que escolher. O sinal estava amarelo, ela acelerou. E aí eu preciso explicar o contexto da história, né? Então, o povo de Deus saiu da escravidão do Egito, caminhou, chegou na terra prometida, vamos conquistar. Aí são enviados 2 espias para essa grande cidade. Os historiadores falam que provavelmente eram 2 muros, e os muros eram tão grandes que construíam casas em cima deles. De tão largos. Então vocês imaginam a potência dessa cidade. Os espias voltaram falando que eles pareciam como gafanhotos perto dos homens de lá. Pra vocês terem uma ideia. Carregando cachos de uva pendurados em 2 pessoas. Tudo era muito grande. Mas o que a gente precisa entender é que você tem a opção. Você pode vislumbrar a sua bênção. E você pode se assustar e falar, eu não sou digno. Ou vislumbrar a sua bênção e falar assim, é tudo que eu preciso. Olha, Deus vai fazer muito mais daquilo que eu sonhei. Então, às vezes, você quer um cacho de uva desse tamanho, Deus vai te dar um monstro que precisa carregar 2 pessoas. Vocês entendem? E aí, você decide se você quer lutar pela sua bênção enorme ou você quer se assustar. Ai, não mereço. E não merece, a geladeira tá cheia. Seu pai encheu a geladeira, é só abrir e pegar. Essa é a figura de linguagem que eu amo, porque é isso mesmo que eu tenho feito. E muitas vezes eu esqueço de abrir. Então, esse povo vai até essa cidade. E eu quero que vocês imaginem isso. Raabe pode ter sido uma prostituta cultual, mas cultual no sentido de que existia a mulher que era prostituta naquela época, que fazia parte do perdão dos pecados. Então o homem ia lá, tinha relação com ela, é porque eu sou devota a tal Deus e ela está me purificando. Era um culto a Será que fazia isso. Eles eram induzidos a fazer isso daí. Sim, a Serate, né? A Serate. E aí, gente, existia esse negócio. Mas provavelmente não
porque ela o lugar que ela estava era numa casa, não era numa igreja. Não, pode deixar. Quero um copo só. Bom, toca aí. Então, ela estava numa casa, ela não estava num templo. Ela estava na casa dela. Entende? Então, a casa dela era um prostíbulo. E eu quero que vocês entendam isso, porque como que essa mulher, quando na Bíblia, quando começam a conversar com ela, os espias, ela fala, eu sei da derrota dos reis, eu sei de como o mar se abriu. Então, na casa dela, ela recebia os homens e ela ficava sabendo das histórias. E o Espírito Santo já estava trabalhando no coração de uma prostituta, de alguém que era pecadora, alguém que destruía lares, assim, literalmente. Mas Deus também amava ela. Ela também era digna do amor de Deus. Aliás, todos somos. A diferença é que o pecado dela é mais gritante que o nosso. O pecado dela é gritante para a sociedade, mas e o nosso? É mais revelado dela. Sabe? Eu lembro, eu tinha uma mulher que caminhou comigo por muito tempo, que ela comprava as coisas e colocava no porta-mala do carro. E aí quando o marido saía dela, tirava as coisas do carro e corria rapidinho e guardava as coisas. E aí uma vez a gente conversando, ela falou, porque fulana faz isso. E eu tinha muita liberdade com ela. Ela sabia minhas bagaceiras e eu sabia as dela. Como vocês vão caminhar comigo, vocês também vão saber minhas bagaceiras. E aí eu falei, irmã, em nome de Jesus, quem és tu? Quem és Esse tu? porta-mala, bênção. Mostra eu duvido você mostrar esse porta-mala agora pro seu marido. Então a gente acha assim, ai, fulana faz isso. Irmã, sabe aquela palavra de Deus que fala, ó, você tá aí, ó, olhando o cisco no outro e você tá com uma trave no seu. Então você tá ali olhando o pecado de outras pessoas e julgando, quando você também tem, e às vezes é até maior. Quais são nossas prostituições, né? Então, Raabe também era digna. E aí, irmãs, assim, ó, eu fico apaixonada, porque daí ela foi conhecendo as histórias e eu imagino ela, gente, que Deus é esse? Que história louca é essa? O mar abrir e esse povo passar a pé seco no mar. Não existe isso. Vocês imaginam isso? Seco. Isso pra mim é o mais impressionante. Eles não passaram na lama, eles passaram na terra seca. E vou falar, ninguém molhou o pé cientificamente, né? Sim, tem um racho lá. É isso, irmãs. E aí, o que acontece? Essa mulher fica sabendo das histórias, o coração dela começa a queimar, como o nosso queima. Não é, Dai? Seu coração não queima pelas coisas de Deus? E aí ela começou a... olha isso. Eu quero viver isso. E aí, esses homens chegam e falam, ó, nós vamos conquistar, o que você vai fazer? Você pode ajudar ou você pode ser morta também. E assim, o que mais me encanta nessa história, ela não é pecadora, ela não é a prostituta, ela não é isso e aquilo. Cara, a primeira coisa que ela faz foi interceder pela família. Pela família. O que a gente faz? Uma das coisas que a gente mais faz é esquecer da gente e priorizar marido, filho, ou não é? Ai, mas não pode, mas tá dentro da gente. Nós temos esse negócio da maternidade. Deus colocou esse amor incondicional na gente. Lembra daquele negócio de Eva quando foi criada? O ruá que estava em Adão, mais o ruá de Deus, tem um pouquinho a mais, né, irmã? Tem um pouquinho a mais. E aí, o que acontece? Essa mulher intercede pela família. Quando vocês passarem aqui, em nome de Jesus, ainda não em nome de Jesus, né? Mas, por favor, mantenha a minha família. E aí eles falam, ó, escolhe então. Então, olha, se você quiser, você pendura lá o fio escarlate, que vai ser, o fio escarlate é um pedaço de tecido vermelho. E aí você pendura lá, porque vai ser um sinal para nós não entrarmos. E é bonito isso, por que o vermelho, gente? Simboliza o sangue de Jesus. É o mesmo sangue que estava lá nas pragas do Egito, que passaram nos umbrais da porta. E isso é pra gente. Quando você for orar pela sua casa, Senhor, o seu sangue está nas minhas mãos, eu passo aqui na minha casa. Protege a minha casa. Ele é mais bem visível. Então, o mundo espiritual sabe que nós estamos protegidas.
E a gente todos os dias, quando ora pelos nossos maridos, pelos nossos filhos, a gente está pendurando fio escarlate na porta da nossa casa, pendurando muitas vezes no pescoço do nosso filho, do nosso marido, das nossas vidas. E aí ela faz isso. E ela protege a família dela. E aí, eu acho bonito porque eu estudei, eu não sei se está no livro ou se está no meu estudo, mas dizem que ela tinha 2 profissões. Não sei se isso é real. Mas a casa dela funcionava como um prostíbulo, mas em cima ela secava linho. Ah, é verdade. Que ela tinha lá as coisas para eles esconderem. Por né? quê, gente? Porque ela tinha no coração dela, quem sabe, eu fiquei me imaginando. E quando vocês lerem a Bíblia, se imaginem no lugar das personagens. O que passava no coração dessa mulher? Vocês acham que era gostoso para ela ser prostituta? Ser usada pelos homens? Ou não? Ela tinha lá no fundinho, eu sei que não é digno isso. Eu queria mudar de vida. Por que ela secava linho no andar de cima? Porque um dia, quem sabe, dá certo essa profissão e eu passo a exercer só essa e não preciso mais vender o meu corpo. Vocês acham que ela não sonhava com isso? Assim como a gente também não sonha? Quem sabe Deus abre uma porta para o meu marido fazer isso? Quem sabe Deus abre um emprego para o meu filho? Quem sabe Deus cuida disso ou daquilo? Deus me dá uma empresa. Quem sabe? E vai te dar em nome de Jesus. Não seu. Então, ela estava ali, ela estava vivendo o que ela não queria, mas no andar de cima ela já estava sonhando com o futuro que ela queria viver. Ela queria ter dignidade. Eu achei lindo esse registro na Bíblia. Então a gente precisa lembrar disso, porque a gente pode estar vivendo uma situação que a gente não gosta, mas já vai preparando o mundo espiritual e até movimentando as coisas aqui na terra para viver aquilo que queima no seu coração. Então, meu marido ainda não é convertido. Em nome de Jesus, já prepara um ambiente para ele viver isso. Mas eu estou vivendo isso ou aquilo. Prepara o ambiente para um dia você abrir mão daquilo que você não gosta mesmo. Glória a Deus, acabou. E viver, pegar o seu pedaço de linho com todas as forças e viver aquilo. Então ela fez isso, ela fazia isso, e eu vi muita dignidade nessa mulher. Eu me identifiquei com ela, porque eu sou tão pecadora quanto, sem demagogia, nós somos. Mas eu estou sonhando, e eu acho lindo, sabe por quê? Porque é no andar de cima, é mais perto de Deus. É lindo isso. E aí ela recebe esse spoiler do que ia acontecer. O sinal tá amarelo, mas ela opta por acelerar. Ela decide pelas coisas de Deus. Então tem alguns momentos que você vai estar cansada e não vai querer orar, mas acelere e vai orar. Vai ter alguns momentos que você vai estar entristecida com o marido ou com o filho, mas não olha para a situação, olha para o pedaço de linho que está secando lá no andar de cima da sua casa. Por mais um dia, decida, acelera. O sinal pode estar amarelo, é sinal de alerta, mas acelera. E eu não estou falando isso, vai ficar vermelho, você vai desobedecer. Não, para as coisas de Deus, acelera. E aí ela acelerou e viveu as coisas extraordinárias de Deus. Por quê? Porque eles conquistaram essa cidade, eles entraram realmente nessa cidade. Essa mulher foi guardada, e não só ela, mas ela intercedeu. O interceder é falar a respeito das pessoas ou situações na presença de Deus. Ela intercedeu. Aqueles homens eles eram a representação do reino de Deus. Ela agarrou com todas as forças. E aí o que aconteceu? A família foi salva. Uma pessoa decide, todos são abençoados. Entendem? Vocês pegaram a visão? Uma mulher decidiu, mas todos foram abençoados. E aí o nome dela aparece lá no Novo Testamento,
Então acaba a história aqui, ela é abençoada, mais pra frente ela se casa, Aí entra pra linhagem. uma prostituta, ela se arrepende, muda de vida, decide pela família, ouve de Deus, mas não só ouve, ela quer Deus. E por isso, lá no Novo Testamento, ela é incluída na genealogia de Jesus. Vocês têm noção, gente? Essa é linda, né? E aí a gente às vezes fala, ai, mas será não, se uma prostituta encontrou Deus e entrou na genealogia de Deus, por que não a sua família? Por que não você? E aí ela participa da genealogia de Deus e não só isso, ela entra na galeria da fé de Hebreus 11. Vocês têm noção? Ela tá junto com Sara, ela tá junto com Joquebede, mulheres de Deus. Então ela tá lá com homens e mulheres que fizeram diferença em toda a Bíblia. Ela aparece lá. Então ela pagou o preço, pagou. Ela teve que decidir, ela abriu mão das coisas que ela conhecia, pelo desconhecido. Ela não tinha certeza que ia dar certo, mas ela já estava treinando quando ela colocou o linho para secar lá em cima, para trabalhar com tecido. Ela não queria a vida que ela vivia, ela queria mais, ela queria mudança. E por Eu conta penso disso, que ela se converteu quando ela soube das histórias. com certeza. Né? Ela não esperou ter uma conversão ali naquele momento, porque ela fala, né? A gente sabe das histórias, nós estamos ouvindo sobre as histórias do que o seu Deus fez, abriu o mar e etc. Então eu para mim, ela se converteu quando ela soube das histórias. E é tão real porque a gente fala que o saber vem do ouvir e do ler do ouvir, né? Então a gente tem que realmente ouvir aquilo que vai acrescentar na vida da gente. Prestar atenção no que ouve e entender, né? Exato. Para ter uma conversão. Então Deus, quando ouve e decide a mudança de vida, ela não muda só ela. É um barato isso. Porque quando a gente vai mudando, as pessoas ao redor vão mudando. É como se nós fôssemos literalmente um copo que vai ser assim, ó, cheio da presença de Deus, até uma hora que transborda, e a fonte, o próprio Deus é infinito. Então conforme você vai sendo cheia, você vai transbordando, e essa água vai entrando nas frestas da sua casa, da sua vida, dos seus relacionamentos, da vida do seu filho, do seu marido, e vai limpando. Eu acho bonito Deus ser a fonte de águas vivas, sabe por quê? Porque uma fonte de água, ela serve para duas coisas. Primeiro, a gente toma. Quando a gente está com muita sede, não é uma delícia tomar água? Sim. Remédio se toma com água. A água, muitas vezes, é o próprio remédio. E Deus é assim. Então você toma, você sente ela descendo. Sente ou não sente? E sente que a sua sede está sendo saciada. Então, às vezes, aquilo que faltava na sua vida é preenchido pela presença de Deus. E não só isso, como é uma fonte de água inesgotável, você pode beber, trazer cura para a sua alma, limpar por dentro. Mas não só isso, você pode mergulhar na presença de Deus. E você limpa o ambiente por fora também. Então, quando você vê, você mudou por dentro, mas também está limpando tudo ao seu redor. E não é porque você é mais ou menos, é porque Deus habita em você. Não é porque você é mais santa que seu marido, não. É porque Deus está começando a mover em você. E por isso, você está começando a transbordar. Mas se encha rápido. Se encha rápido. Porque você vai se limpando. Eu não é, quanto mais você conhece a Bíblia, mais você... Meu Deus, eu fazia isso. Eu não é. Você vai se identificando com as histórias, falando, meu pai, eu também fui assim. E aí você vai sendo convencido com a ajuda do Espírito Santo. Eu falo que a Bíblia é o único livro que você senta para ler e o autor está do lado para te explicar. Porque tem coisas que saltam, a palavra salta. E você fica encantado, você fala, gente do céu, como que eu não vi isso antes? E você vai ler daqui 2 meses, ou daqui uma semana mesmo o versículo, vai falar de forma diferente com você. Se renova todas as vezes.
Então, essa água da vida está em nós. E Raabe, ela foi limpa por dentro, começou nela, mas ela foi se limpando ao ponto de transbordar e começar a limpar tudo em volta dela. A casa dela foi limpa, foi transformada. Então começa em nós. Mas Deus, Ele só começa. Eu lembro de orar, ai Senhor, em nome de Jesus, que meu marido te ame mais do que a mim. Que o meu marido ame a tua palavra, que meu marido goste de orar. E quantas vezes eu tô nervosa com o Rodrigo, ele me abraça, Senhor, abençoa a minha esposa, Senhor, acalma o coração dela. E eu tô nervosa, eu tenho vontade de falar, para! Cala a boca. Mas ao mesmo tempo, na hora, o Espírito Santo não pode. Você não orou por isso? Você não orou por um marido que ora por você? O que você vai parar ele agora? Deixa ele pôr a mão na sua cabeça, você tá errada mesmo. Ele tá pedindo pra você acalmar. E eu tô em você e eu tô te acalmando. Então, muitas vezes a gente quer mesmo, cala a boca, ia tomando essa cara, mas nós estamos vivendo a resposta da nossa oração. Então, que a gente possa lembrar disso. E Raabe fez isso. Então, ela decidiu, diante do sinal amarelo, ela podia ter medo? Lógico que podia. E se esse povo não honrar a palavra? E se eu foi só mais uma vez usada? Porque ela era usada a vida inteira. Então ela poderia ter sido enganada novamente. Sim. Tinha um comandante que Mas... ia lá só pra... Ela era um comandante. E ela se sentia afrontada toda vez que ela queria lá. Ela queria morrer, ela não queria mais. E ele falava pra ela assim, você vai ser minha até a hora que eu te quiser. Ela falou, eu não vou. Aí ele virava as costas, ela falava assim, não, eu não vou. Ele tá pensando, mas eu não vou. Eu vou sair dessa vida, eu tenho certeza. É isso aí. Então eu fico imaginando ela sonhando com a vida que ela queria. Então Raabe é o exemplo vivo de que você pode sonhar e que Deus vai transformar a situação, sim. E Raabe, gente, quem foi o filho dela? Boaz. Que foi Boaz. quem? O resgatador. Resgatador de Ruth. Que foram pais de Davi. De Jessé. De Jessé e depois de que Davi. foi pai de Davi. Rei Davi. Vocês têm noção? E se Raabe não tivesse escolhido o que ela queria? Então, ela, por conta dela, ela gerou Boaz, que gerou Jessé, que gerou Davi, e que mais pra frente, na linhagem, Jesus. E se ela não tivesse escolhido? Então, que a gente possa lembrar, e se eu, esse dia, não decidir servir a Deus? Um dia só. Você pode estragar o resto da sua vida. Uma decisão, não precisa nem ser um dia. Uma decisão, se hoje você decidir, não, hoje eu não vou orar pelo meu marido. Hoje eu não vou investir no meu casamento. Eu quero que se lasque. Ali você já perdeu. Porque o mundo espiritual, por conta da autoridade que você carrega, porque você tem Deus, ele se movimenta através da sua postura e da sua palavra. Então Raabe, por conta da postura dela, da decisão dela, ela foi inserida na genealogia de Jesus e transformou a situação dela. Então Raabe é o exemplo vivo do poder de decisão e de transformação que uma mulher carrega. Ela mudou, ela abençoou até os pais dela que moravam com ela. E todo mundo que estava lá, né? Tinha até os parentes, sim, além dos pais, né? Para vocês verem que a nossa postura, as nossas decisões vão alcançar, não é só o meu marido e os meus filhos, os meus pais. A Bíblia fala que o Senhor converte o coração dos pais aos filhos. E eu creio nisso. Porque os pais podem conhecer Deus e conhecer a salvação através de nós. Estão perdidos, mas vão ser achados. Porque a partir de nós, Deus vai abençoar a nossa família. Certo? Eu acho que o resumão é esse, né? Deixa eu ver o que mais, se eu não esqueci nada. Recebeu. O cordão. Certo, o cordão. Sabe uma coisa? Deus fez queimar no meu coração uma coisa, gente. Eu tinha umas fitas vermelhas na minha casa.
Isso aqui não é o patuá, não, tá, gente? Isso aqui vai significar alguma coisa. Isso aqui é somente uma lembrança daquilo que Deus pode fazer através da sua decisão. Você pode guardar ele dentro do seu livro para lembrar dessa história. Mas você pode também chegar na sua casa e, Senhor, eu penduro o sangue de Jesus na minha casa. Eu penduro um sinal espiritual. Isso aqui não é que isso daqui vai mudar a sua história, mas o que ele significa. Isso é um memorial. Um memorial. Para você passar e lembrar, o sangue de Jesus está sobre a minha casa. Deixa algum cantinho que você passa de vez em quando, ou deixa dentro do livro, para quando você for folhear ele, o sangue de Cristo está na minha vida, na minha casa. Eu vou pendurar no muro para Deus ver lá. E é o que a Vivi fala, é tão importante porque às vezes a gente esquece. E ali, simbolizando, eu vou dar um exemplo. A minha filha, ela tá no segundo colegial e ela estuda muitas fórmulas, né? E tá assim. E aí você entra no quarto dela, a parede dela tem um monte de fórmula, um monte de coisa que ela tem que lembrar e não sei o que das provas e tal. E aí eu peguei e imprimi alguns versículos e coloquei também na parede dela. Porque eu falei, se ela tá ali olhando a fórmula, ela vai lembrar do versículo. E aí ela falou assim, que um dia ela estava fazendo uma prova de física e ela tinha ido mal na primeira prova. Mal é 7,5 pra ela, tá? E ela tem o objetivo dela, então ela sabe que ela tem que estudar muito. E aí ela falou assim, mãe, eu não sabia a fórmula. E aí eu lembrei do versículo e eu orei durante a prova. E ela acertou aquela questão específica. Olha que lindo. Mas aquilo era um desafio pra ela, porque ela não gosta da matéria. Ela não gosta. Então, assim, Deus tinha alguma coisa com ela ali. Deus tinha que falar com ela ali. Então ela falou assim, mãe, eu tenho uma mãe que intercede por mim. E aí ela falou, mãe, eu tenho um Deus que me ensina aquilo que eu não sei. Então, gente, numa questão de prova, o Senhor falou com ela de várias maneiras. Como Ele pode falar com a gente em todo momento de várias maneiras. Mas como é importante a gente ter, assim, o discernimento. Que nem às vezes meu marido, eu tinha muitos problemas com o Paulo financeiro. Muitos. A gente passou 2 anos com muitos problemas financeiros. Por conta, não porque a gente não tinha o prover, a gente tinha, mas ele usou de uma maneira que ele utilizava aquilo de uma maneira que não era bacana. E o tempo todo a gente brigando, porque eu fui bancária há 11 anos. Então, assim, dinheiro pra mim é um negócio, nossa. Não aceita Eu vi desaforo. criança, eu vi empresas falindo e vi empresas prosperando. E eu entendo o rolê, né? Até o dia que eu parei e orei. Deixei meu nome ficar sujo, me matou, me moeu. Mas Deus moe o vaso. Porque se ele não moer, então eu entendo que Rabi estava moída. E quando a gente. E o Senhor só age quando a gente não aguenta mais. Então ela já não aguentava mais. E aí o Senhor fez. E em casa foi assim também. É o nosso limite, né? E nesse top do começo do ano, quem viu quando eu fiz a live, a minha casa tinha sido inundada. Teve uma chuvona aqui em Marília, não sei se quem é daqui lembra. E entrou água no quarto da minha filha e eu perdi os móveis todos planejados do quarto da minha filha. E no dia seguinte, estourou o cano que enche a minha caixa d'água e entrou água na minha casa inteira. Eu perdi os móveis planejados, eu perdi sim. Você chegou a comentar, Elô? Várias vezes. Eu vi. E 3 horas da manhã, o meu marido, a gente fechou o registro, a pressão da água era tão forte que ele estourou o registro. Então não parava de jorrar água. Meu marido falou que 3 horas da manhã ele em cima do telhado. Deus falou com ele. Então, e eu lá embaixo, lá em casa. E eu sou uma pessoa assim. E ele sabe que eu ia começar
Explodi. Eu ajoelhei na água e eu orei. E Deus falou, eu estou lavando o que precisa ser lavado. Então, e eu entendi que Deus fez a hora que acabou minha força. Meu nome limpou, a gente consertou a casa, a gente está refazendo os móveis e a gente está pintando a casa. E Deus está fazendo sobrenatural porque a gente não tinha esse dinheiro. Mas ele entendeu. E aquilo que ele estava focado, ele falou, não, agora vendeu cavalo, vendeu não sei o quê. E ele está remodelando a vida dele. Mas por quê? Porque ele precisou ter um encontro com Deus. Eu não sei como Deus vai fazer. Eu não sei. Eu não sei se é 3:30 da manhã em cima do telhado, com a água jorrando. Ou eu não sei se é numa viagem que Deus vai usar. Eu não sei se é numa... Eu não sei. Se é orando, se é jejuando. Eu não sei. Mas o Senhor vai fazer. E quando a minha filha virou e falou isso, ele olhou ele falou da prova, né? Voltando, quando a Vivi falou do... Aí ele tem, quando ele foi pro Legendários, eu fiz o porta-retrato e aí coloquei a logo do Legendários, deixei lá na empresa dele. Eu fui lá e coloquei um versículo. E aí, de tempos em tempos eu troco o versículo. E ele usa, e eu percebo que algumas conversas, ele usa o versículo para falar para as pessoas. Então, a gente acha que não tá fazendo, mas o Senhor tá fazendo. Glória a Deus. A Elô falando sobre a água, né? A gente também falou sobre a água, sobre beber ou mergulhar nela, né? O Rodrigo, ele tem experiência em salvamento. E uma das coisas que ele fala é que quando a pessoa está se afogando, você nunca pode ir de frente e nem pode abordar a pessoa. Quando ela perde as forças e desmaia e começa a afundar, aquela é a hora. E ele disse que uma vez ele estava fazendo uma prova e era em alto mar. E aí eles nadaram. E um dos companheiros lá da polícia, ele perdeu as forças e começou a se afogar. Só que os caras da polícia são tudo desse movimento, é tudo treinado. Então os caras é tudo bombado, tudo muito forte. Como eles estavam em alto mar, o Rodrigo falou, se eu for agora, morre os dois. E era amigo dele. E ele vendo o cara se debater e ele, Senhor amado, me segura, porque a minha vontade é ir lá. Mas o Rodrigo, ele é muito frio para essas coisas. E aí ele esperou, bom dia, ele esperou, olhando o amigo se afogar. A pessoa tem que desmaiar. E aí, quando ele desmaiou e começou a afundar, aí o Rodrigo foi, mergulhou por trás, pegou o cara e arrastou o cara pra praia. Se ele tivesse pego na hora em que ainda o amigo tivesse força, os dois iam se morreriam. debater e morreriam. E todas as vezes que alguém fala sobre água, sobre alguma luta, eu lembro disso. Porque enquanto tiver resistência, as coisas não vão mudar. Mas quando a gente se rende, aí sim, nós somos salvos. Então, enquanto você estiver boquejando, enquanto você estiver, eu sou melhor, Deus fala só comigo, não vai adiantar. Agora, quando você se rende a Deus e não apresenta mais resistência, Senhor, tá aqui, ó. Eu não vou falar mais, eu não vou boquejar mais. Eu só vou fazer a minha parte, que é testemunhar e ser uma pessoa de acordo com a tua vontade. Usa a minha vida e para de lutar, aí as coisas acontecem. Então, esse exemplo prático do Rodrigo, pra mim, foi assim, muito legal, porque muitas vezes eu acho que não deve ser confortável para Deus olhar para nós e ver a gente se afogando. Mas enquanto tiver resistência, não dá para ele agir. Então, muitas vezes Deus deixa a gente se afogar, para parar de encher, para parar de boquejar, para parar de oferecer resistência, para parar de dar ideia para ele. Ai, Senhor, eu acho que é melhor assim. Ai, Senhor, eu acho que é melhor assado. Ai, Senhor, se o Senhor fizer assim.
Deus sabe exatamente o que você precisa e conhece o coração da pessoa que você está orando. Então Ele vai esperar mesmo você não oferecer mais resistência para fazer alguma coisa. Certo? Senhor, eu preciso do meu marido em casa. Então faz assim, faz com que o negócio mude, que o destino dele, que ele vire ali, que tenha um acidente, que tenha o sinal não sei o que lá. A gente dá a ideia para Deus, né? Precisa parar com isso. E aí eu coloquei algumas perguntas aqui, ó, para nós lembrarmos. Como, por exemplo, será que como Raabe nós estamos dispostas a confiar em Deus? Mesmo quando nós enfrentamos situações difíceis e que nos colocam medo? Será que a gente continua, assim, confiando em Deus? Ai, mas meu marido... Eu consigo confiar em Deus. Ai, mas ele é difícil. Eu consigo confiar que Deus está trabalhando? Ai, mas minha filha, eu estou confiando em Deus. Eu coloquei ela diante de Deus ou eu estou indo lá toda hora pegar ela de volta? A gente coloca um monte de coisa no altar de Deus, mas a gente pega de volta, vira e mexe. É ou não é? Por isso que a gente cansa. Que você pede na hora da oração, né? Coloca na mão dele, quando você chega na porta para ir embora, você pega de volta. Não, eu falo que à noite a gente vai orar, ou quem ora de manhã, a gente fala, Senhor, eu entrego nas tuas mãos, assim, assim, assim. No outro dia eu falo assim, tive uma ideia, daqui de volta, Deus. Peraí que eu vou resolver. Deixa que eu faço, deixa que eu faço. E aí outra coisa, que escolhas eu estou fazendo hoje que podem ter consequências significativas na minha família e no meu futuro? Eu não sei se você sabe, assim, mas tudo tem algum retorno. Tudo. Toda palavra que você fala, todo gesto, o seu gesto testemunha o Deus que você serve. Por exemplo, o marido faz alguma coisa e já faz assim. Meu, é óbvio que você não falou nada, mas você disse alguma coisa com o seu jeito. Horroroso. É ou não é? O corpo fala. Então que você possa testemunhar, não virando os olhos, mas Não falar também. oh Senhor. Meu marido falando. Não vai falar nada? Não, minhas meninas já falam assim, ó, se o galo cantar, o olho vai ficar torto. A gente fala sobre elas, aí elas já, mãe, se o galo cantar, o seu olho vai ficar torto. Vocês verem como elas replicam, né? E eles vão replicando. E às vezes você fala assim, nossa, mas minha filha é poucuda que não sei o quê. Puxou pra onde? Graveto voa longe do pau, irmã. Então, tipo assim, pé de maçã não nasce jaca. Debaixo Então, do pé de os manga não cai filhos- morango, gente. Verdade. É isso aí. Então os filhos replicam aquilo que ele vê no papai e na mamãe. É. O alecrim dourado, que diz que ai, eu sou de Deus. Vai boqueja, vira o zóio, faz jeitão feio, responde pro marido, é mal educada, grita. É tudo coisa que a gente faz, irmã. Faz, irmã, porque eu também faço às vezes. Mas a gente tem que lutar contra. É um processo. Todos os dias. Decidir. Outra pergunta. Qual é o papel da minha fé em minha vida diária e como eu posso cultivar para que eu seja inabalável como a fé de Raabe? O que eu tenho feito para regar a minha fé? É só estar aqui? Ou não? Você tem uma vida diária com Deus? A Bíblia fica fechadinha em cima lá do móvel ou não? Aberta e sendo lida e sendo ruminada, porque eu acho lindo a alusão e a figura que Deus nos chama de ovelhas. E Ele é o pastor. Ovelha come, mas quando ela para sentadinha, quietinha, ela regurgita o que ela comeu e fica mastigando. É isso que a gente tem que fazer com a palavra. Leu ali, mas de vez em quando, opa, nossa, tem aquele versículo, ó, regurgitei, eu tô aqui, ó, Deus fala comigo. Então, o que eu tô fazendo para cultivar a minha fé? E as pessoas ao meu redor estão vendo o meu crescimento? Ou estão vendo que eu continuo a mesma coisa? Continuo gritando, continuo com jeitão feio, continuo, sei lá, fazendo as coisas que eu sempre fiz, de errado. As coisas boas, lista e replica. Mas as coisas ruins, lista também, vai riscando em cima, ó, com caneta vermelha, passando o sangue de Jesus. Senhor, eu não quero isso aqui pra minha vida, não. Não quero ser bocuda,
Eu não quero o vitimismo na minha vida. Ai, porque eu sofri. Não, não sofro mais não. Isso faz parte do meu testemunho. Não quero mais pra minha vida. Risca, passa a caneta vermelha. Senhor, tá aqui, ó, sangue de Jesus. Literalmente. Então, tudo que você for lembrando de ruim, Paulo, acho que foi Paulo que falou, sede santos. Não, Jesus, não foi Paulo. Sede santos como eu. Paulo, né? Não, foi Jesus. Foi Jesus? Não lembro agora. Não, foi Jesus. Sede santos como eu sou santo. Jesus. Então, nós precisamos ser. Eu lembro, eu tenho pessoas que me chamam de Ana Paula Valadão, mas no sentido pejorativo. E no começo eu me doía. Eu falava, mas que coisa, por quê? Né? E hoje, é um elogio. Já que a Ana Paula Valadão, glória a Deus. Antes ela do que a Gretchen. Não é? Então, você isso, você aquilo. Sou. Lá vem a crente, glória a Deus. Antes crente do que prostituta. E eu falo assim, quem conheceu, por exemplo, quem me conheceu no mundo, as pessoas olham pra mim e falam assim, nossa, eu sei quem você é de verdade. E aí eu olho e falo assim, tá bom. Isso durante muito tempo me feriu. Mas eu sou tão curada. Outro dia eu contei uma história pra Vivi que ela não sabia minha. Aqui. Os rolês da. Não, eu contei a história da minha mãe. E é uma história pesada. A Vivi olhou pra mim e falou assim, você nem chora. Pra quem não sabe, minha mãe se suicidou e a minha avó também. Eu tinha uma raiz de iniquidade na minha vida muito grande. E eu tomava muitas medicações, eu era uma pessoa totalmente depressiva e muito louca, também bebia pra caramba. E eu fumava 2 maços de cigarro por dia. Assim, ó, a minha mudança de vida assim, gente. Ai, como Jesus é lindo. É muito louca. E aí um dia que e assim, ó, eu e a Vivi, a gente já é amiga faz um tempo. E a Vivi nem sabia disso. Aí a Vivi olhou pra mim e falou assim, mas como assim? Você tem que escrever isso. Olha a sua vida. Aí ela falou, você nem chora. Eu falei, eu sou curada. A cura de Deus traz isso. Eu tenho ótimas lembranças da minha mãe. Minha mãe era terrível. Só que era uma mulher, assim, ó, super... Minha mãe era... Quando ela estava bem, né? Ela trabalhava, ela fazia, ela acontecia. Ela era uma pessoa cativante. Minha mãe era muito parecida comigo nesse ponto. Mas fisicamente eu sou muito o meu pai. Então eu me olho no espelho, é uma dificuldade. Porque eu gostaria de ver mais a minha mãe. E a Ana Helena é minha mãe escrita, minha filha, pequena. E a Ana Júlia, a Ana Helena é fisicamente parecida com a minha mãe. E a Ana Júlia, a minha filha mais velha, é a minha mãe. Assim, ó, eu falo, Senhor. Personalidade toda. Porque é a minha mãe no bom e no ruim. Porque a Ana Júlia é aquela pessoa que olha assim, mas não abre a boca. Tipo assim, ela tá ali, ela tem as convicções dela, ela não negocia e ela vai debater. Cara, minha mãe escrita. Então eu falo pro Senhor, Ele foi tratando o meu coração para que hoje eu reconheça nas minhas filhas. E é tão engraçado que eu não vou em cemitério. Minha mãe morreu tem 23 anos. Eu não vou em cemitério. 24. Eu não vou em, porque minha mã com 18 anos. E eu não vou em cemitério. Gente, odeio cemitério. Odeio. E eu fui num enterro esses dias, de um parente do Paulo, e foi enterrado assim, ó, a 3 metros da minha mãe, do túmulo da minha mãe. Do túmulo da minha mãe se deu briga de família, falei. Aí eu falei assim, nossa, deixa eu ver como ficou o túmulo, que reformaram o túmulo, que foi o rolê da briga da família. Falei, vamos ver, né? O B.O. paguei um mármore caríssimo. Vamos ver como ficou. E eu olhei, tinha um versículo na placa. Um versículo, uma frase, eu não sei o que é, eu nunca procurei. E fala, quando sentir saudade, quando não me achares, me procure em ti. E eu nunca tinha prestado atenção nisso. E eu olhei e falei assim,
eu tenho muito da minha mãe, mas eu tenho a parte boa. E o Senhor me curou daquilo que não deu tempo de curar ela. Então, quando eu virou e falou assim, nossa, você nem chora. E eu não choro falando da minha mãe. Eu choro falando do que Deus fez. E eu sei de onde Ele me tirou, como Raabe. Ele sabe exatamente de onde Deus tirou ela. E o temor faz ela não querer voltar. E ela querer ser diferente. Então, quando as pessoas olham pra mim na rua, quando olham pra Raabe, falam assim, você é prostituta. Não, eu sei exatamente de onde o Senhor me tirou. Então eu encontro pessoas, eu sou de Marília, nascida, criada aqui, morei fora, voltei grávida, solteira, tudo de ruim. Mas eu olho e falo assim, eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu sou tão curada que aquilo tem coisas tão ruins que aconteceram na minha vida que o Senhor me fez esquecer. E algumas pessoas chegam e falam assim, lembra de tal coisa que aconteceu na sua vida, assim, assim, assim? Eu olho e falo assim, nossa, eu fiz isso? Nossa, eu era terrível, né? Eu falo assim, meu Deus é maravilhoso, porque Ele me amou assim. E Ele me tirou disso, misericórdia. Então é isso, é a gente entender da onde a gente veio, do que Deus fez e ter esse temor. Sim. Desculpa, amiga. Imagina, eu tô aqui, você tá falando da sua mãe, tá tocando uma música que lembra minha mãe. Ela amava. Quando o Deus Tá nos solta aí, pode pegar. Quando Deus deu as ordens, né, daquilo que era puro e o que era impuro, lá em Levítico, né? Não faça isso que é impuro. Se pegar em cadáver, vai ter que ficar 7 dias longe do acampamento, porque você fica impuro, tal, não sei o que lá. Ele disse lá em Levítico 11:44, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Tá, meu bem. Aí Consagrem-se. em Pedro ele repete, mas ele repete e referencia Levítico, tá? Sábado eu fui numa festa junina e eu fui com uma saia de couro mais curta, né? E um colete, aí tudo ficava, as irmãs de Marília sabem que você tá com essa saia curta? Vou mandar pra Vivi, ela sabe que você tá com essa roupa? Eu falo, não manda, hein? Tira do grupo. Eu acho que Deus vai nos moldando, né? É no caminho, né? Então, que a gente possa lembrar. Eu acho que não tem que ligar. Você tem que ligar porque Deus pensa de você. Se Deus Deus pensa não quiser mais que você use essas roupas, eu ia você vai falar olhar isso. pra ele e falar, não faz mais sentido. Não combina mais comigo. E E tá quem tudo certo. convence é o Espírito Santo, não é a Vivi, não sou eu. Não, mas a saia não era tão curta, né? Você vai Não, igreja agora. é Era a a loja, loja, eu preciso vender roupa de couro, né? Uma coisa que a gente precisa entender, o que a Angélica falou é muito real. A gente não precisa agradar ninguém. O nosso espelho e o nosso conselheiro é o próprio Espírito Santo. Quietinho ele vai falando, isso daqui não, isso daqui sim. E aí no caminho você vai se limpando. E tá tudo certo. Da casa, tem Gente. detalhes da casa que você ganhou, alguma coisa que você passa assim, aquele negócio viveu ali a vida inteira, mas tem coisa que chega lá. Não, isso não faz mais sentido. Não faz mais sentido. Aí você tira, sabe? Você dá pra Até o alguém. jeito de eu lidar com meu marido melhorou bastante. Porque antes eu não aceito que ele reclama da loja, não aceito. O meu sogro teve um tipo de vida, ele é muito no pai dele. Só que são outras épocas, o meu sogro ficou muito rico, mas era outra época. E o meu marido se espelha muito, ele quer ser igual ao pai dele. Só que eu falo que cada um tem uma luz, que a gente tem que agradecer, porque se a gente não é grato pelo pouco, como Deus vai dar o mundo, né? E aí eu parei de debater com ele, e agora ele tá jejuando, ele começou a jejuar, sabe? Porque ele falou, eu quero que o Senhor me mostre que vai ter, tem dia que eu não aguento, tem dia que ele vai dar uma vergonha. Aí eu falo assim pra ele, ó, tá adiantando jejuar? Ela pegou só você, viu? Só na sua casa. Daquele dia que a criança tá ali, ó. E o marido chega, tem dia que eu viro. Mas eu preciso me conter, porque eu tô vendo que ele tá querendo a mudança, ele tá jejuando, ele tá tentando. E pra ela tá aqui, não sai sozinha mais pra nada. Ele É um muito milagre. assim, sabe? Ele não
dá, eu falo, faz bem pra mim isso daqui, é o que eu gosto. Então, eu tô mudando com ele, ele tá mudando